Isso aí, começando o Fórum na Copa. Boa noite, William, tudo bem? Boa noite, Ivan, tudo certinho? Mais um dia de Fórum na Copa. Hoje na abstinência, tremendo, tremendo de abstinência. Tem um joguinho na Copa para comentar. A gente vai falar muito sobre Copa do Mundo também, mas a gente não podia deixar de trazer aqui temas muito importantes sobre o Brasil e a América Latina. Dois assuntos muito importantes aconteceram aqui no nosso continente desde ontem, né? Ontem mais uma condenação à prisão da vice-presidenta e presidenta do Senado, Cristina Kirchner, e também da situação tensa política, o clima político tenso no Peru. E para isso a gente trouxe dois convidados especialíssimos. Um deles já falou que ama futebol, a outra falou que tem que não entende muito, mas eu falei que a gente também não entende futebol coisa nenhuma aqui, eu e Ivan, a gente só fica dando palpite, pitaco. Ela vai Você pitacar. entende, eu não. A gente não entende nada. Vamos aproveitar para chamar o jornalista Luiz Costa Pinto, que fez a promessa aqui ao vivo que viria para a gente no Fórum na Copa, cumpriu a promessa daqui. Boa noite, Luiz, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, William, boa noite, Ivan, boa noite quem nos ouve e quem nos assiste. Boa noite, Luiz. E aproveitar para chamar também a internacionalista, doutoranda quechua peruana em Direitos Humanos e Cidadania na Universidade de Brasília, a Shirley Penha Ayamara. Shirley, obrigado por estar aqui com a gente também. Muito obrigada, gente. Prazer conhecê-los, prazer estar junto com vocês. Você é torcedora do Sporting Cristal ou do Universitário, Shirley? Ainda não defini. A Ana Prestes, a nossa cientista política aqui, que você conhece, vive em cima do muro sobre o time. Fala que torce para o Spartak Moscou, já que ela nasceu na Rússia. Fala que torce para o Spartak Moscou. A gente ainda vai descobrir que time ela torce aqui. Mas ela também fala que não torce para nenhum time aqui no Brasil. Gente, a gente vai falar, e assim, obviamente, né, Ivan, a gente pensou em trazer, a gente sempre traz aqui no Fórum na Copa temas políticos e temas ligados ao futebol também, que tem a ver com o mundo do futebol. Mas a gente não podia deixar de falar sobre a situação gravíssima que passa o Peru, né, uma crise político-institucional muito grave. O Ivan vai dar uma contextualizada para a gente, e aí a gente vai conversar muito com a Shirley e com o Luiz, para começar a abrir o Fórum na Copa sobre esse tema, que é o tema mais urgente que a gente tem aqui no nosso continente agora, né? É isso aí. Bom, hoje, como todo mundo sabe, não tem jogos na Copa, mas a América Latina está cheia de notícias aí agitando, né, a imprensa. Como o William falou, tem a questão da Argentina, mas a gente vai falar um pouco antes sobre o Peru, que é a grande notícia do dia, né? E o que acontece? Só para dar uma rápida contextualizada, depois eu vou passar para a Chile, que entende muito mais esse assunto do que eu. Mas hoje, o presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou que estaria dissolvendo o Congresso do país, porque o Congresso iria votar hoje a sua destituição do cargo, né? Ele foi cassado. Essa tentativa dele de dissolver o Congresso não deu certo, né? Os parlamentares não respeitaram esse anúncio de destituição, e o Pedro Castillo, por sua vez, também não angariou apoios, nem dentro das Forças Armadas, nem dentro do próprio parlamento. Enfim, ele não conseguiu, né, tomar essa medida de destituir o Congresso Nacional, e acabou ele sendo destituído, foi detido, ele estava detido ali no Palácio da Prefeitura de Lima, né, da capital. A vice-presidenta, inclusive a Dina Boluarte, já tomou posse, né? E a situação é muito complicada no Peru desde o início do mandato do Castillo, né? Ele sofre pressão desde o primeiro dia do mandato, né? Pressão articulada principalmente pela direita do país, liderada pela Keiko Fujimori, que foi a candidata derrotada nas eleições que ele venceu. Keiko Fujimori, como todo mundo sabe, é a filha do ex-ditador Alberto Fujimori. Né? Então, dado essa contextualização, né, em resumo, Castillo tentou destituir o Congresso, não conseguiu, ele foi destituído pelos parlamentares e a vice-presidenta tomou posse. Chile, aí eu te pergunto, antes de perguntar, eu queria que você contextualizasse, desse detalhes de como o Peru chegou a essa situação, né? E se o que o Castillo tentou fazer ao destituir o parlamento, se isso pode ser configurado como um contragolpe, uma tentativa de impedir um golpe contra ele, ou se a articulação no parlamento para derrubá-lo era legítima. Tá. Bom, boa tarde, boa noite. Boa tarde lá no Peru, né? E boa noite aqui no Brasil.
Na verdade, para entender o contexto peruano, é necessário refletir a partir das nossas últimas eleições, né, que aconteceram ano passado, né, que a gente conseguiu eleger democraticamente o primeiro governo de esquerda, né? A gente teve um golpe de esquerda lá no Velasco Alvarado, né, que foi assim, vamos considerar o primeiro governo de esquerda, mas democraticamente eleito foi o Castilho. Então, isso é histórico, assim como no Chile é histórico Boric, assim como na Colômbia é histórico Petro. Então, o Peru, né, vamos dizer assim, inaugurou isso, essas mudanças também na região latino-americana, voltando para a esquerda, um giro, né, para a esquerda, claro. Só que, desde o primeiro momento, o Castilho não conseguiu governar, mesmo porque o setor mais reacionário, a direita, unida com a outra direita, infelizmente, proporcionaram, né, condições muito difíceis para garantizar uma governabilidade. Isso aí, inclusive, eles começaram para não reconhecer, né, que ele tinha ganhado. Então, desde o começo, tentaram comprovar que as eleições tinham sido um fraude, que a própria esquerda estava com aquele fantasma do comunismo, aquela reativação das forças fascistas que existem em todos os países, e aí o Peru também fazendo parte sobre isso. Então, o Castilho, nesses meses, que eles são 17 meses, se não me engano, ele não conseguia isso, tanto assim que, historicamente, o presidente teve umas 3 tentativas, né, de golpe de Estado pelo parlamento, destituindo ele. Quando eu falo de golpe, é aquela interrupção à ordem democrática, a interrupção de um governo elegido democraticamente. Então, isso o parlamento levou muito a sério. Nas 2 primeiras rodadas de negociações, eles não conseguiram, porque, para ter uma ideia, né, a nossa Constituição, a Constituição peruana, precisa de 87 votos dos 130 parlamentares para aprovar a moção de vacância, né, que a gente chama de impeachment ou de golpe, né, para não necessariamente de golpe nesse sentido, que é também uma questão mais política, mas com o cenário do Castilho a gente considera, né, que tem um transfundo político e tem um transfundo também de jogo de poder e de uma briga constante entre o executivo e o legislativo. Então, a proposta dos fujimoristas foi essa. Até agora, os projetos de lei iam direcionados para isso. Então, a direita, novamente, encapsulada, né, conversando com setores, inclusive, infelizmente, de esquerda. Eu falo aí o Partido Político Peru Livre, por exemplo, que se posicionou na esquerda, hoje acabou votando todo mundo, não, a grande maioria, citando uns pouquíssimos, a favor desse impeachment. Então, tínhamos uma briga, né, de poderes, diferentes poderes, e aconteceu que hoje, bem de manhã, o presidente Castilho lançou um vídeo, né, uma mensagem oficial para os peruanos de lá, dizendo, né, que ele sentia muito, né, que ele era uma vítima da inexperiência, né? Ele colocou isso, que é importante ressaltar aqui, a inexperiência que colocou ele nas decisões que ele tomaria o dia de hoje, né? Porque a moção de discussão para a votação da vacância foi um golpe, né, parlamentar, vamos dizer assim, em menos de 2 horas. Então, isso é inédito, né? Por quê? Porque um governo que não é de direita, não é de ultradireita, um governo de esquerda, um governo popular, com muitas coisas. Mas, assim, o Castilho, ele cometeu um crime inconstitucional. Isso aí a gente fala tendo em consideração a nossa Constituição, porque não é faculdade do presidente dissolver o parlamento nos termos que ele fez. Ele só conseguiria se o parlamento negasse 2 vezes a moção de confiança, que a gente chama lá. Então, esse é o único caminho que ele teria para dissolver o parlamento, né? Não foi o caso, o Castilho dissolveu antes,
E no mesmo dia, e depois, né, as autoridades, é claro, o Ministério Público, infelizmente, foi lá e denunciou penalmente o presidente, né? Tanto assim que ele tinha até boatos, né, que a gente vai comprovar ao longo das horas, que ele estava pedindo asilo para a Embaixada do México, né, porque o AMLO tem muitas relações com ele, para ele ir para lá. Só que prenderam antes, né, o Castillo, o caso do Ministério Público. E, enquanto isso, eles estavam já, os parlamentares, votaram 101 a favor do impeachment, né, da destituição do presidente, da vacância, que é o termo que acho que somente no Peru existe, esse termo mesmo, né, porque não tem a noção jurídica de impeachment, por exemplo, mais desenvolvida. Foram 6 votos contrários e 10 abstenções, além de faltas, né, nessa contabilização, nessa contagem, para faltas de parlamentares que não foram mesmo para votar. Então, aí a gente tem 3 posições, né? Uma que poderíamos dizer que são aqueles que estavam totalmente a favor, né? A favor do impeachment, porque, claro, uma violação para a própria Constituição explícita, né? A outra questão, aqueles que votaram em contra, eles argumentando que é uma questão política por trás, e a questão das abstenções, né, que é um cenário, vamos dizer assim, muito grave, né, para a democracia. O que fazer nesse caso, né, nesses tempos? Por quê? Porque o Castillo dissolve o parlamento, só que sem apoio das Forças Armadas, nem militares, né? A gente teve uma experiência lá nos anos 2000 do Fujimori. O Fujimori é considerado hoje como um ditador porque ele interrompeu dessa forma, não só que ele tinha apoio, né, das Forças Armadas e militares, né? Só que o Castillo, essa vez, não. E ali que fica, né, o questionamento, a pergunta, porque uma notícia super recente, e segundo a nossa Constituição, é que a vice-presidenta Dina Boluarte, ela assume, né? Ela acabou de assumir, a gente já escutou o discurso dela, o posicionamento dela, em alguns aspectos, e também o que me estranha muito nas minhas apreciações é aquela simpatia dos próprios fujimoristas, vamos dizer assim, que sempre votaram a favor da vacância, no caso, comemorando, né, e sorrindo com ela. Então, é um governo... Então, a Dina Boluarte é o mesmo que o Castillo? Ou não é? Então, parecesse, né, que a primeira pergunta é mais evidente por causa dessas afinidades, por causa... Shirley, Oi. você me permite só, por favor, uma pergunta, né, que eu gostaria de entender, né, como e em que momento o sistema político peruano se torna inviável, né? A forma... O Peru não tem uma divisão entre Câmara e Senado. O Peru tem um chanceler que não é exatamente um primeiro-ministro, né? O Peru, nos últimos anos, teve uma sucessão de governos derrubados. O poder executivo peruano é muito frágil. Como isso se desenha? Foi resultado da ditadura fujimorista? Me parece que sim. Né? E qual a responsabilidade, porque essa fragilidade do executivo peruano é eco também da Lava Jato brasileira, né? Como a perseguição e o lawfare da Lava Jato brasileira repercute no Peru a ponto de inviabilizar a governabilidade peruana. E o que é preciso fazer? Eu acho, em minha opinião, o Peru tem que realmente dissolver o Congresso, recomeçar do zero e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso. Bom, boa pergunta, Luiz, aqui, porque é isso, né? O caminho, a eleição do Pedro Castillo, ele abraçou uma demanda popular, que era a promessa de levar um processo constituinte. Essa pauta foi negada no parlamento. Nos 3, 4 governos, né, dele com o primeiro-ministro,
e tudo, foi negado completamente. Não foi isso aí fazia para a direita um ruído, né? Porque isso incomoda, claro, os setores privilegiados, né? E essa fragilidade é justamente dessa Constituição, né? Comparando um pouco com o sistema brasileiro, com a Constituição brasileira, por exemplo, o nosso sistema de governo, né? Ele funciona baseado na nossa Constituição, só que ele, no momento que o presidente escolhe os ministros que vão fazer parte do gabinete de governo dele, todos os ministros, né, o gabinete inteiro, passa pela aprovação do Congresso, né? Uma coisa que debilita, vamos dizer assim, e também uma questão que depende muito da barganha de poder, quem é que está ali, né? Então, por isso que o Castilho não consegue governar, porque tem que ser pessoas que, né, que estejam envolvidas nos partidos políticos do parlamento, responder a esses interesses. Então, isso aí inviabiliza, né, que se possa fortalecer, e a gente sabe muito bem, né, dos estragos e a grande fragilidade do fujimorismo, que deixa na nossa Constituição, colocando o poder econômico como central e não as demandas sociais populares. Hoje o Peru é um país com 70% da população em condições de informalidade, né? Somente 30% tem direitos trabalhistas ou parciais, né? É uma sociedade completa, agora mais polarizada ainda por esses jogos e, claramente, como o Luiz falou, todos os efeitos da Lava Jato, né? No caso da gente, porque nossos presidentes foram prendidos, investigados por casos de corrupção, inclusive a Keiko Fujimori foi, né? Porque tem provas de que financiou a campanha dela, né? A Odebrecht financiando campanhas políticas, isso aí teve uma grande repercussão. Mas no outro cenário, eu colocaria essa inestabilidade também, né, que causa esse cenário de caos. A direita, a ultradireita, consegue governar com o medo, com o caos, com aquela doutrina do choque que a gente teve na América Latina, com a imposição do neoliberalismo, criando estruturas onde a única pauta em ser discutida é vacar o presidente se ele não está fazendo, se não está correspondendo, né, os interesses dos parlamentares, porque os parlamentares hoje têm empresas que financiam universidades, né, um sucateio para a universidade pública, né, falando também hoje sobre o que está acontecendo no Brasil agora, né, isso é claro. O Peru chegou nesses níveis já de sucateio constante, né, e não colocar como direitos, por exemplo, direitos negados também para os povos indígenas, as comunidades tradicionais daqui, umas políticas de fundo, né? E eu concordo que o parlamento também tem que ser fechado, porque essa também foi uma das pautas que levaram a destituição do outro presidente, né, que a gente tinha eleito democraticamente, só que terminou renunciando. Depois assume outro presidente, o Pedro Pablo Kuczynski, no caso, depois o Vizcarra, depois o Sagasti, e ele, né, que traria essa questão de tentar conciliar, né, os poderes e tentar dar uma trégua, chamando a novas eleições. Então, para ter uma ideia, nesses 5 anos já temos tido 6 presidentes, então, contando com a Dina. Então, é muita inestabilidade, é uma questão que eu acredito que, não sei em que medida, porque está um pouco, não dá para ver claramente agora com a eleição da Dina, o mais inteligente que ela faria é isso, né? Levar e convocar novas eleições, né? Novas eleições e que a pauta da nova Constituição seja uma que traga melhores frutos, traga um melhor debate, né, para evitar esses tipos de lawfare, esse tipo de judicialização da política nesse sentido, né? E vamos ver, porque, gente, para ter uma ideia, né, prenderam o Castilho, o Ministério Público prendeu em menos de 2 horas, né? E se a gente lembra como é que foi com o Evo Morales, quando destituíram ele e tudo, foi nesse tempo, ou em tempo recorde.
parecesse que a direita, né, já tem plano aí, ele lá só coloca e vai tudo acontecendo como ela quer, né? Infelizmente, em contra das maiorias populares, infelizmente com muita dor. Essa é uma perda para a esquerda latino-americana. Eu colocaria isso como uma questão continental também. Ontem foi a Cristina, nesse tipo de baixaria, poderíamos dizer, ilegalidades, né? Lawfare, em todos os sentidos. Hoje é o Peru, e amanhã vamos ver qual país traz umas más notícias, apesar de não ter futebol hoje, né? Shirley, deixa eu só aproveitar para ler alguns comentários. O pessoal da técnica pediu para você sair e entrar de novo, talvez sem o fundo desfocado, porque está ficando um pouquinho travado o seu vídeo. Aí você sai e entra de novo sem o fundo desfocado, que talvez acho que o seu vídeo fique mais rápido, está um pouquinho travado o seu vídeo. Deixa eu aproveitar e ler alguns comentários, agradecer aqui todo mundo que está comentando, Ana Luísa, Rafael Rosa, a Selma de Faria, a Beranice Ferreira, que está sempre aqui, o Black Anarchist, também nosso companheiro de todos os dias. E eu quero puxar um gancho aqui com o Luiz. O José Wilson fala... não, é um outro comentário do José Wilson. Vamos comentar aqui para trás. Perdi o comentário. Tem um gato ali atrás de você. Tem que ter um assessor da CBF para pegar com aquela delicadeza. Meu Deus do céu, agressivo. Vou mostrar isso aqui mais tarde. Está na nossa pauta mostrar isso, mas o gato do Deluca já é presença tradicional aqui no todo dia. É o gato mestre, né? É o gato que dá as dicas, né? São 4, então vocês vão ver passando bastante aqui. Mas, tipo, eu tinha uma pergunta que eu perdi aqui, mas que falava basicamente sobre essa dificuldade da extrema-direita em aceitar derrotas, né? A gente teve isso em vários países da América Latina, né? O Brasil é um desses casos, né? Quando o Aécio Neves não aceitou a derrota para Dilma lá atrás. Agora o Jair Bolsonaro não aceita a derrota para o Lula, né? E tenta impedir ou dificultar a transição, incentiva atos golpistas. E lá no Peru a gente viu algo parecido, né? A Keiko Fujimori, derrotada nas urnas por uma diferença muito pequena, demorou um mês para aceitar o resultado das urnas, para reconhecer a derrota, mas ainda assim continuou incentivando atos golpistas, essas ações antidemocráticas contra o Castilho. É uma história comum na América Latina e acho que na verdade essa cartilha da extrema-direita mundial, né? O Trump fez a mesma coisa nos Estados Unidos, de não aceitar a derrota e causar instabilidade política. A gente tem visto isso com cada vez mais frequência, né? Não, sem dúvida. Essa é a imaturidade das democracias na América Latina. Esse é o déficit democrático da América Latina, né? E essa é a imperfeição, né, dos países, a imperfeição do sistema democrático ainda dos países que viveram ditaduras, e praticamente todos, né? Todos os países latino-americanos, em algum momento, nos últimos 70, 80 anos, viveram regimes democráticos ou, né, tiveram que se libertar, né, como o caso do Suriname, né, e tocar a sua própria história, né? Então, nós no Brasil passamos uma transição que foi imperfeita por não ter feito a punição dos torturadores, a punição de quem estava com a ditadura, né, por ter feito uma grande coalizão, um grande consenso, a saída pelo meio que nos permitiu viver mais de 30 anos num crescendo democrático até o golpe de 2016. E o que foi o golpe de 2016 no Brasil? O golpe do impeachment sem crime de responsabilidade. Foi o golpe dado pela direita, né, abraçada à extrema-direita e aos militares, né, quando eles perceberam, alertados pelo resultado da eleição de 2014, quando eles perceberam que não voltariam ao poder pelo voto, né, e o caminho da reconstrução, né, da volta ao poder pelo voto, ele é complexo. E está aí a beleza do retorno do Lula ao poder pelo voto,
né, enfrentando uma eleição assimétrica, né, uma eleição dificílima, porque o Bolsonaro estava com todo o aparelho desse Estado de direita, né, junto com ele, o aparelho militarizado junto com ele, e ainda assim o Lula vence a eleição, né? E essa imperfeição ela não consegue ser vencida em países como o Peru, como a Venezuela, né? Para a gente falar aqui num país onde há um centralismo não democrático, né? Pela esquerda, né? Entre aspas, né? Na Bolívia acontece a mesma coisa, né? O que aconteceu contra o Evo Morales foi isso. Apesar de ali você ter tido um estopim, que foi o Evo Morales ter tentado aprovar constitucionalmente uma sucessão de mandatos, né, que não estava previsto anteriormente na Constituição. Mas ele foi vítima de um golpe antidemocrático, né? E nós também, então nós vencemos isso. Eu acho que, e é por isso, De Luca, que a gente não pode abrir mão de, neste momento agora, né, a gente punir os golpistas, não só os golpistas de 16, mas os golpistas que passaram 4 anos com Bolsonaro, inclusive ele próprio, tentando um golpe por dentro, né? Essa punição tem que ser implacável, para que a gente não corra riscos futuros aqui. Quero aproveitar até que o Luiz Costa Pinto citou o presidente Lula, porque Lula ele se manifestou agora sobre a situação no Peru, soltou uma nota, está aí na tela, inclusive, e ele se dirige, na verdade, à vice-presidenta do Peru, que agora acaba de assumir, né? E ele chama de destituição constitucional do presidente do Peru, Pedro Castillo, né? Ele fala: acompanhei com muita preocupação os fatos que levaram à destituição constitucional do Pedro Castillo. Aí, ao longo da nota, o presidente Lula prega o diálogo, né? Ele fala: é sempre de se lamentar que o presidente eleito democraticamente tem esse destino, mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional. Então, o Lula ressalta a suposta legalidade aí na destituição do Castillo, mas prega o diálogo e diz esperar que a vice-presidenta, agora a presidenta Dina Mulatti, tenha êxito na tarefa de reconciliar o país e reconduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social. Inclusive, eu queria aproveitar essa nota do presidente Lula para perguntar tanto para a Sheila quanto para o Luiz Costa Pinto se a eleição do Lula agora, né, e todos sabendo o tamanho da liderança que o Lula representa na América Latina, né, se isso pode vir a contribuir, né, para o diálogo em países que estão em crise, como o Peru agora, né, se a presença do presidente Lula liderando esse bloco latino-americano pode vir a trazer um período de mais estabilidade para a América Latina. Começando pela Chile, já que o Lula... E Shirley, só também, antes de você responder, vários comentários aqui elogiando o seu português. A Ana Luísa: Shirley, seu português é de nativo. Onde é que você nasceu? Então explica pra gente. Você é peruana, mas explica por que o seu português é tão bom. Ali podemos falar viva a política externa brasileira de 13 anos de governo. Bom, eu sou a Shirley, eu nasci nos Andes do Peru e eu sou fui formada em Relações Internacionais e Integração na UNILA, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, lá em Foz do Iguaçu, né, que é uma universidade federal onde a metade dos estudantes são brasileiros e a outra metade são de todos os países da América Latina, e agora eu estou fazendo meu doutorado na UNB, na Universidade de Brasília, em Direitos Humanos e Cidadania. Então, as minhas idas e voltas, né, permanências lá no Peru e também no Brasil fazem com que aprenda português e também consigamos dialogar, né, nesse debate aqui, nessa troca. Eu parabenizo a TV Fórum por esse espaço, porque
muitas vezes, né, o Brasil não está tão perto do que está acontecendo do lado, e a gente sempre precisa olhar essas experiências, né, no caso do Peru, que para mim, né, na minha concepção, é um laboratório de um golpe, né, um laboratório de muitos golpes. Como é que você faz, né, como é que a direita pensa, então como é que ela calcula, e como isso se manifesta. E claro, a vitória do Lula na América Latina, ele traz muitas expectativas, né, regionais, e também traz muitas preocupações, né, para os outros setores mais reacionários, inclusive as direitas. Eles não querem o Lula, nunca vão querer um Lula, porque eles não querem integração regional, não querem identidade latino-americana, não querem unidade dos nossos povos, pensando, né, refletindo e saindo das garras do imperialismo, né, que principalmente norte-americano, que não conseguiu, que ele somente vive, né, fazendo isso, criando o lawfare aqui, exportando, e a gente sabe que historicamente a América Latina foi o laboratório do neoliberalismo, né, tiraram o Allende no Chile ali, né, que todas as políticas neoliberais começaram. Então isso é muito grave. Não querem governos indígenas, populares, de mulheres. Então, todas essas arremetidas, claro que preocupam os grupos de poder, claro que preocupam o status quo, né, para eles, e essa configuração que remete ao colonialismo, né, colonialismo mesmo, porque se a gente olha as nossas histórias, quem é que governa continuam sendo esses poucos, e lá no Peru, né, muito bem falado pelo Aníbal Quijano, né, é aquela questão, né, que aquele que controla ainda a economia, a política e decide, continua sendo branco. Não são essas maiorias populares que chegamos no poder. Assim, a gente, né, sente muito pelo Castilho. Claro que sentimos, porque ele é uma das figuras do movimento sindicalista, né, contemporâneo, que conseguiu remover essas estruturas, conseguiu captar esperanças. Só que eu acredito que no caminho, né, os assessores rodearam ele, né, as más assessorias, né, e ele se confiou. Claro, é um fruto, resultado da inexpertise, uma coisa que o Lula não tem, ou talvez tem em menor medida, né, porque Lula já tem experiência. Imagina ter um Castilho fraco, irmandado com o Lula, com uma política externa latino-americana, claro que daria forças para o nosso país. Claro que conseguiríamos continuar dialogando nessa irmandade latino-americana. Então, a gente tem que olhar muito bem e bem de perto, né, a experiência peruana, porque quase que o Bolsonaro repetiu, né, o que a Keiko estava querendo fazer, invalidar os votos escritos, né, nas papeletas, voltar para aquelas papeletas para conseguir fraguar. E a Keiko queria tirar aqueles 200 mil votos de diferença, né, que tinha aí, e arremeter com esses 4 mil e falar que o Castilho não era um presidente legítimo. Isso foi uma das questões que agora eu fico preocupada pelo Brasil agora, porque os parlamentares, né, talvez vai que eles tenham uma proposta, né, parecida em rever as eleições, ou tentar fazer uma comissão para investigação do que foi as eleições. É assim como a direita ganhou agora, né, na destituição, criando caos, um desordem aqui super muito lamentável, né? E nós que somos novamente os mais prejudicados, as mais prejudicadas. Então, a falta de autocrítica, Castilho teve que se assessorar melhor nesse sentido, né? Os povos, as organizações falando para ele: olha, Castilho, não confie nesses setores. Olha, Castilho, e aí a autocrítica, né? E a gente dá para perceber como é que o discurso dele iniciando o governo e como é o discurso dele agora acabando nessa forma, né? Muito também mal feita, né? Porque foi um contragolpe, né? Mas a gente usa também a palavra de autogolpe, né?
se destituindo sozinho. E o mais preocupante também é que ele fala, né? E vamos ter que fazer reformas no Poder Judiciário e Ministério Público. Gente, não pode mexer com o Judiciário, é outro poder, né? Tem que ter... Tem que, você, Shirley, você chamou isso... Você chamou a atenção para um ponto fundamental que não estão ressaltando nas reportagens que eu estou vendo até agora, que no pronunciamento que ele fez, falando, né, do fechamento do Congresso, da convocação da Assembleia, ele também desmontava o sistema judicial, né, peruano. Então, ele fechou o Legislativo, convocou uma Constituinte e também fechou o Judiciário ao mesmo tempo. Então, ele mexeu com 2 poderes em vez de buscar um poder associado, né, sem ter um lastro construído de resistência no movimento sindical, ou no movimento indigenista, ou no movimento dos agricultores peruanos, que é muito forte também, né? Então, faltou aí uma inteligência política, né, que levou a essa queda. Semelhante ao que aconteceu com o Fernando Lugo, no Paraguai também, há coisa de 12, 13 anos atrás. Também um presidente de origem de esquerda, né, que vinha do movimento da esquerda católica e que sofre um golpe e entrega o poder à direita, né? E o Lula sofreu. Vejam bem, antes do golpe de 16, né, o episódio que eu sempre coloco entre aspas de mensalão, né, ocorrido no Brasil em 2005, durante o primeiro mandato do Lula, né, a Chile caiu, né, durante o primeiro mandato do Lula, foi um movimento golpista também para tirar o Lula do poder, ou eles queriam negociar Lula não ser candidato à reeleição em 2006. Né? Mas aí, já ali, a figura do Lula é tão forte, tão resiliente, isso eu até conto no volume 3 do Trapaça, né, que eu chamo de Saga Política no Universo Paralelo Brasileiro. O Lula, no dia do depoimento do Duda Mendonça, mandou avisar à Rede Globo e ao PSDB, dizendo o seguinte: olha, eu sei que vocês querem que eu vire um Fernando Collor, só que, ao contrário do Collor, eu tenho sindicatos e a gente vai para a rua. Vocês querem me tirar do poder? Então vamos disputar na rua. E aí, o que é que eles fizeram no dia seguinte? Eles recuaram do pedido de impeachment, né, no Congresso. Isso em 2005. E aí as lideranças do PSDB vão para a TV e dizem: a gente derrota o Lula no voto em 2006. E o que é que aconteceu? Não derrotaram. Né? O Lula dá a volta por cima. E o Lula é um personagem diferente dessas lideranças latino-americanas, sul-americanas, que não conseguiram resistir a esses golpes. O outro que resistiu foi o Hugo Chávez, na Venezuela, 2 vezes. E resistiu, em ambos os casos, com auxílio da presidência brasileira. Uma com o Fernando Henrique como presidente da República no Brasil, né, no primeiro mandato do Chávez, e a outra com o Lula como presidente do Brasil, já no segundo mandato do Chávez. Eu ia trazer isso, Luiz, já emendando uma pergunta para a Shirley. Eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, quando você fez essa ponderação, é sobre o clima, né? Lá, quando o Chávez foi deposto, né, inclusive pelas Forças Armadas, né, por parte das Forças Armadas, o povo recolocou o Chávez no poder, né? Aqui no Brasil, o Lula tinha muito apoio popular também, o que impediu que essa tentativa de golpe do mensalão avançasse. Lá no Peru, qual é o clima hoje, Chile? Né? Assim, tem protesto nas ruas, né? Qual é o clima que a gente vê hoje lá no Peru? Então, agora, justamente hoje, né, as organizações sociais de esquerda em que não estavam apoiando o golpe que o parlamento
se... Acho que a sua transmissão já deu uma falhadinha, Chile. A gente não está te ouvindo. A transmissão, ela falhou um pouquinho. Está sem áudio agora. E a gente está sem áudio, a gente não está te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Deu uma falhada na sua transmissão e a gente ficou sem te ouvir. Você nos ouve, Chile? Não, a gente não ouviu você. Agora o microfone está desligado. Tenta ligar novamente para ver se resolve. Não, o Caio voltou. Então, deixa que a Shirley responda essa depois. Vamos ver o vídeo da Ana Prestes, nossa cientista política, nossa comentarista de todos os dias aqui. Nas quartas-feiras ela está aqui no canal Irmão, não pode participar da live com a gente, mas ela manda vídeo. A gente faz essa transição de assunto que também tem o mesmo... Acho que está dentro desse mesmo caldo, né, que é a situação da Argentina, com a presidenta Cristina Kirchner sendo condenada novamente, a vice-presidenta, né, presidenta do Senado, sendo condenada à prisão. Chile, agora você consegue falar? Não, está travando a transmissão da Chile. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver se o Gui ajuda a Chile a voltar, enquanto isso a gente vai assistindo o vídeo da Ana Prestes falando sobre a situação do Peru e da Argentina. Boa noite para todos e para todas do Fórum na Copa, Deluca, Ivan, nossos convidados, nossas convidadas, nossa audiência. Hoje eu tive que gravar o vídeo. Gente, que ebulição na América Latina nesses últimos dias. A gente está com abstinência de jogos da Copa, mas nós estamos preenchidos pelas notícias que estão vindo da América Latina. Hoje, inclusive, eu ia comentar mais sobre a Argentina, o clima que vive o país, na expectativa do jogo de sexta-feira, misturado com esse clima pós-condenação em primeira instância, ainda com recursos da Cristina Kirchner, mas que acaba sendo uma condenação muito mais política. Então, eu ia falar mais sobre isso hoje. Vou falar rapidinho da Cristina Kirchner e vou comentar um pouquinho também sobre o que está acontecendo no Peru, porque eu sei que nós temos uma convidada muito especial, a professora Shirley, que vai falar sobre o tema, ou já falou, não sei que momento esse meu vídeo vai entrar no ar. Sobre Argentina, é um caso de lawfare, perseguição judicial, como aconteceu com Lula, com Rafael Correa, com o Evo Morales. Ela já tinha denunciado isso, vários já denunciaram isso, inclusive tem cenas desses juízes com os empresários, em jantares luxuosos, em espaços luxuosíssimos, viajando de jatinho para lá e para cá. E o próprio presidente do país, o Alberto Fernandes Kirchner, Fernandes Kirchner é a Kirchner, o Alberto Fernandes falou isso ontem no Twitter, detalhou sobre que situação o país vive neste momento de condenação da Cristina. Tudo isso vem como uma prévia do ano de 2023, que é um ano de eleições na Argentina, que vai ser um ano bastante quente no nosso país vizinho. E eles estão esperando que venha também uma vitória na Copa. Vamos ver como eles vão jogar na sexta-feira. A gente vai acompanhar aqui no Fórum na Copa. Agora, a grande notícia do dia é a tentativa do presidente, agora ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, de dissolução do Congresso. Inclusive, a Constituição peruana, que é uma Constituição fujimorista lá de 93, até prevê em alguns casos, em um único caso, na verdade, em um dos seus artigos, a dissolução, mas não era o caso. Então, o Castillo não teve amparo constitucional legal para fazer o que fez. Isso não invalida que ele tem sofrido uma perseguição no Congresso peruano. Lá é unicameral, né? Uma assembleia de 130 parlamentares. Acabou que para hoje estava marcada uma votação de vacância do Castillo por inépcia moral. Acho que a Shirley pode explicar para nós aí, deve ter explicado um pouco o que aconteceu. Foram sucessivas tentativas de dar vacância a esse cargo presidencial, de tirar o Castillo de poder nos últimos meses. Vamos lembrar que tem 1 ano e meio de governo Castillo. Castillo tomou posse no ano passado, em 2021, no dia 28 de julho, dia do bicentenário da independência
do Peru, depois de uma apuração das eleições de 3 meses, uma eleição também super complicada que ele disputou com o fujimorismo. Então, esse 1 ano e meio de governo Castilho, para quem acompanha as relações internacionais e se tem interesse, dá uma olhada nos nossos conteúdos aqui na Fórum, nas redes vizinhas também, onde eu estou, para perceber como foram instáveis, confusos esses meses. E acabou com esse resultado de hoje. Castilho destituído por 101 votos, sua vice, Dina Boluarte, nova presidenta do Peru. É isso, é a Copa fora da Copa, é a política fora da Copa, são os temas que a gente vai comentando aqui no Fórum na Copa todos os dias até o final desse evento, desse campeonato. Até mais, gente. Acho que a Sheila tinha dado uma caidinha aqui e conseguiu voltar para nossa alegria. E agradecendo a Aninha, que está sempre aqui com a gente, a rainha dos palpites aqui na Copa, vai muito bem de palpite aqui no nosso Fórum na Copa. Sheila e Luiz, só para a gente passar pelo assunto Argentina e depois a gente falar um pouquinho sobre Copa do Mundo, sobre futebol, a situação na Argentina também é preocupante, né, dessa condenação. Vocês dois estavam falando sobre lawfare agora há pouco, é mais um capítulo desse lawfare na América Latina, né? A gente pode começar pela Chile, eu acho. Pode ser um capítulo a mais, né, que tem outras especificidades também, porque mexe muito com a questão de gênero, né? Aí, ali vemos mais uma vez que os setores conservadores, reacionários, eles não aguentam, né, ter mulheres em cargos de poder, ter mulheres de esquerda em cargos de poder. E a gente sabe, né, que a Argentina é um país player, né? Um país com muita influência na região latino-americana, um país que protagonizou os processos também de câmbio, né, de mudança. E hoje, as nossas economias, né, a economia brasileira, a própria economia mundial, hoje ela está muito fragilizada, né? E essa questão é que também faz com que na sociedade argentina, né, essa seja uma pauta muito delicada em ser discutida, em ser debatida. Então, vemos como hoje o sistema econômico mundial ataca, né, visivelmente as economias nossas, e tem 2 países fundamentais nisso, a Argentina e o Brasil, que propulsaram no início do século XXI, né, mudanças muito interessantes, alternativas que poderiam a gente ajudar, né, para superar esses cenários de crise. E hoje, mais uma vez, a Argentina, com o que acontecido ontem da presidenta da República, né, mulher de esquerda, feminista, e aquela que abraça a própria política vizinha, né, do Lula da Silva, vemos como é o ataque também para isso, né, um ataque, e se a gente compara com o que acontece no Brasil, né, um dos grandes problemas que esses 2 países enfrentariam, né, essa questão econômica, da inflação, né, também vendo isso como um resultado, né, do cenário mundial, da própria crise, da guerra, né, contra a Ucrânia e da guerra, né, que está acontecendo lá. E assim, a gente precisa ter muita consciência, né, como é que a gente agora abraça a integração, a união dos povos latino-americanos, tendo essas expectativas, tendo esses processos de lawfare, né, de lawfare, apesar da gente ter conquistado, ter conhecido, que teve iniciativas legais, mas assim, que não, e também fazendo uma autocrítica para isso, né, que elas vão no plano mais retórico, vamos dizer assim, e não aterriza, né, porque talvez a reunião do Grupo de Puebla, as ligas e as iniciativas em contra do lawfare teriam mais impacto para deter isso, né? Mas sabemos que seja um país grande como a Argentina, seja um país mediano como o Peru, um país grande como o Brasil, o lawfare é o mesmo, né? E ataca a mesma magnitude disso. A gente corre um risco parecido aqui no Brasil, né, Luiz? Tem muita gente falando que existe um risco dessa judicialização do próximo governo Lula também, né? O que aconteceu também em outros países aqui da América Latina.
Mas eu acho que aqui a gente corre um risco menor, né, pelo Bolsonaro não ter sido reeleito e não ter conseguido fazer a reforma, né, do Supremo Tribunal Federal, né, porque o Lula indicará em 2023 2 novos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se os ministros fossem na linha dos 2 que o Bolsonaro indicou, aí sim, eu acho que a gente correria um risco muito grande. Há também, dentro do Ministério Público Federal, um movimento muito crítico ao próprio Ministério Público Federal, né, e que vai levar a resultados na maneira como o Ministério Público, que tem que ser reformado, né, aquilo que a Constituição estabeleceu para a independência do Ministério Público Federal, foi deturpado, né, pelos próprios integrantes do Ministério Público da União, né, e isso tem que ser reformado. Então, eu acho que a gente aqui pulou fogueiras muito sérias nesse período do Bolsonaro, né? Ainda bem que nós tínhamos à disposição, né, do Brasil, né, e da constitucionalidade, da democracia, a biografia do Lula, para ainda disputar uma eleição e vencer. Na Argentina, onde o poder judiciário, né, e aonde a instituição judiciária é muito assentada, há uma guerra ainda entre os ecos da ditadura militar, né, o que eles fizeram dentro do sistema, e a ciência jurídica, né, a área jurídica da Universidade de Direito de Buenos Aires, de Córdoba, sobretudo essas duas, né, são núcleos de ciência jurídica muito assentados, muito fundamentados, e que estão produzindo resultados por dentro do Poder Judiciário argentino. Mas o que acontece lá ainda é um bafo, né, do passado. Né? Esse lawfare contra a Cristina Kirchner é um bafo do passado, desse passado ditatorial. Né? Isso, eu tive lá agora há pouco tempo, há 3 semanas, né? Fiquei uma semana, né, na Argentina, em Buenos Aires. Primeiro que você não sei, a crise econômica existe, claro, né? Há uma inflação galopante, mas não há uma desestruturação da economia do país, né? Por conta desse esqueleto, né, da importância, da relevância e da diversidade da economia argentina, mas a gente está assistindo a uma luta interna profunda de resistência da esquerda e dos setores mais arejados da Argentina. Né? Eu acredito que a Cristina Kirchner vencerá, né, a guerra jurídica, mas perderá a guerra política. Ela mesma já se colocou dessa forma, saindo de cena para uma eleição em 2023, que ela tinha toda a condição de vencer. Né? E agora o peronismo terá que produzir, né, um candidato viável, porque não Macri, mas o macrismo, a direita argentina, tem candidatos que têm chance de retomar o poder político lá. E isso, sim, é um risco para essa luta. É como se daqui a 4 anos o Bolsonaro ou alguém do espectro bolsonarista voltasse. Né? Bom, Luiz. Vamos falar um pouquinho agora de Copa, mas como não tivemos jogos da Copa hoje, vamos falar de Copa, mas a Copa fora da Copa, né? Assuntos correlatos. Não sei se a Chile, não sei se está acompanhando, mas o Luiz Costa Pinto muito provavelmente está. Tem uma notícia hoje que tem repercutido muito, que é a treta entre ídolos do futebol aí, em meio à Copa do Mundo, que envolve o Casagrande, famoso Casão, ídolo do Corinthians,
com ex-jogadores do Penta, que jogaram pela seleção no Pentacampeonato em 2002. Só para dar um rápido contexto, o que está rolando? O Casagrande, no seu blog, no UOL, recentemente, criticou a postura de alguns jogadores aí do Penta, entre eles o Ronaldo Fenômeno, o Cafu, o Roberto Carlos, que têm acompanhado a Copa do Mundo no Catar ao lado de dirigentes da FIFA, em camarotes, né, e tudo mais, e que eles não se misturam com a torcida, e que por isso a torcida brasileira não tem tanta identificação com os seus torcedores, né, e comparou inclusive com a torcida da Argentina, enfim. E aí isso gerou um burburinho muito grande entre esse grupo aí do Penta, inclusive o ex-goleiro Marcos, que foi titular da seleção em 2002, né, o bolsonarista, diga-se de passagem, apoiador, eu estou falando bolsonarista para vocês entenderem, porque o Casagrande usou isso depois na resposta, né. O Marcos foi às redes sociais, né, para provocar o Casão, né, dizendo, ele postou uma foto do Neymar, né, dizendo, a gente não precisa dele não, a gente precisa mesmo do Casagrande pro Hexa, fazendo essa ironia, né, o Kaká foi lá, deu risada, enfim. Aí eis que hoje o Casagrande publicou um artigo no seu blog na UOL, subiu o tom legal, assim, contra esses jogadores, né, chegou a chamar o goleiro Marcos de bobo da corte e expôs, tá aí o artigo do Casão na tela, né, e expôs, por exemplo, o apoio desses jogadores, entre eles o Marcos, ao Bolsonaro, aqui no Brasil, né, e questionou por que esses jogadores estão se unindo contra ele e, no entanto, não se uniram contra uma série de absurdos aí desse governo, né, que aconteceram na pandemia, enfim, ele cita aí uma série de verdades, né, ele inclusive cita o caso de estupro envolvendo o Robinho, né, que foi condenado na Itália, e pergunta se o Marcos, por exemplo, não se incomoda com esse tipo de coisa, se incomoda com a crítica que o Casão fez, mas não se incomoda, por exemplo, com a condenação do Robinho por estupro e o fato de ele estar solto aqui no Brasil, passeando em praia, enfim. E aí o Casagrande finaliza o texto assim, ele fala, para terminar, está recebendo para estar lá no Catar, ele diz, né, sentado como um papagaio de pirata dos dirigentes da FIFA e do Catar, num país que não respeita os direitos humanos, trata a mulher como ser inferior e defende a homofobia, é mais deprimente do que de graça. Ele soltou essa, enfim, o clima está tenso. O que você acha, Lula? Pois eu vou falar e daqui a pouco eu tenho que me retirar, mas o tema é excelente para seguir aqui o debate. Por quê? O Casagrande é um personagem do futebol, né, e que se tornou um personagem muito mais interessante até depois que saiu dos gramados. Ou seja, o Casagrande é um personagem que tem vida, tá? E não à toa, ele sim mereceu a biografia contando essa trajetória, a luta dele contra as drogas, contra o vício, né? Toda a trajetória cheia de altos e baixos, né? De uma vida de um ser humano que soube aprender com as quedas, né? E quando o Casagrande fala, né, ele tem que ser ouvido, em minha opinião, como alguém com sabedoria de vida. Ao contrário desses todos que estavam lá sentados. E a comparação com os argentinos se deu porque o Casagrande fazia um paralelo. Os ídolos argentinos estavam sentados na torcida e não no camarote da FIFA, não achando que eram alguma coisa porque estavam capturados por esse sistema corrupto que a gente sabe que é o sistema FIFA, né? E ali, no caso, os 4, mais o Marcos, que não estava lá na foto, os 4 são bolsonaristas, né? Os 4, inclusive o Ronaldo, né? Agora, o que é o personagem Ronaldo que vai para o Catar e que promove aquele jantar ostentação ridículo, né? Um jantar com o que eu chamo de um churrasqueiro turco de terceira categoria. Se você for, né, em Istambul, os restaurantes dele estão vazios. Por quê? Porque mesmo na Turquia, país dele, ele é considerado um cara polêmico, ele não é um chefe de cozinha, ele é um churrasqueiro, um costeleiro, né? Mas o Ronaldo, além de ter promovido aquele evento, ele estimulou a ostentação,
né? Os vídeos, aquela conversa que expuseram os jogadores que tinham por obrigação, tudo bem, era horário vago, ok, não vou fazer uma vigilância sobre a hora vaga, né, dos jogadores. Agora, podia ir, não precisava ostentar, não precisava fazer daquilo um evento em rede social, né? E disso decorre o quê? Decorre isso é a prova patente, né, concreta da absoluta irresponsabilidade de todos eles, né? De todos eles, e de como eles são desqualificados para um debate sobre vida com o Casagrande. E eu espero que esse tipo de discussão não impacte a seleção em campo, não impacte o time em campo, né? E aí isso deveria haver um filtro da própria CBF, é isso. Assim, eu não espero nada da CBF como instituição, mas do grupo da seleção, que me parece um grupo minimamente ajuizado, que nos últimos 3, 4 anos, em que a CBF se desmontou politicamente, eles preservaram a seleção desse desmonte político. Eu espero que não tire o foco, a concentração no que é fundamental. E, aliás, a favor deles, diga-se uma coisa: o Neymar, que é facilmente desfocável, me parece que não foi atingido por esse ambiente ainda, né? E o Richarlison, que é espantosamente focado, né? Dá mostras de que não se contaminou com esse ambiente, que é um ambiente deletério. E mesmo o Vinícius Júnior tem dado provas de uma maturidade diferente desse grupo de pentacampeões. Luiz, só para a gente te liberar, você que você tem outro compromisso, a gente fica mais uns minutinhos com a Shirley, que a gente vai botar ela para falar de futebol, ela não escapou, não. A gente viu goleada de Portugal, Marrocos classificando, Inglaterra e França se classificando bem, e o Brasil ganhando bem também da Coreia do Sul. Você está otimista aí para o Hexa? Você acha que dá para ganhar o Hexa mesmo com essas forças todas contra o Brasil? Não, ganhando o Brasil ganhou muito bem, né? Eu estou otimista. Acho que as semifinais serão Brasil e Argentina, né, de um lado, e França e Marrocos do outro lado, não Portugal, né? Do outro lado, pode acontecer de tudo, até, né, a Inglaterra derrotar a França. É possível, acho muito difícil, né? Mas não acho impossível, né, pela entrega que eles mostraram, Marrocos travar Portugal. Agora, o desgaste físico do time marroquino foi absurdo naquele jogo com a Espanha, né? Era visível, eu não entendia, e eu não sei se eles vão conseguir se recuperar para promover um novo ferrolho, né? Uma aldrava, né, no sábado contra Portugal. Mas eu acho que do outro lado pode dar de tudo. Mas eu vejo o Brasil muito sólido, né, muito estruturado, né, com a cabeça no lugar para fazer uma semifinal com a Argentina e vencer. É como eu espero, né? É isso, a gente agradece, Luiz, a gente libera aqui, te agradece a participação. Vamos chamar mais vezes durante a Copa para você comentar aqui. Obrigado, Ivan, obrigado, De Luca, né? Um prazer, professora Shirley. Até logo. Prazer, Tchau, Luiz. Nossa, muito bom ter compartilhado com você. Obrigado, até logo. Prazer. Isso aí. E agora, De Luca, antes de você fazer sua pergunta para a Shirley, que eu sei que você vai perguntar de futebol para ela, só fazer um anúncio rapidinho, que a gente estava falando aqui do Casagrande. Na sexta-feira, logo após o Fórum na Copa, Casagrande vai estar aqui na TV Fórum, no programão da Sinara Menezes. Então, sexta-feira, anota aí, acabando o Fórum na Copa, que vai começar às 19h, assim que terminar, Casagrande na área, aqui na TV Fórum, entrevista para a Sinara Menezes. Então, nota na agenda aí. Contigo, De Luca. E aí, para a gente terminar também, Shirley, o Peru ficou fora da Copa do Mundo, né?
não jogou essa edição da Copa do Mundo. Uma coisa eu sei, é que os peruanos não torcem para o Chile na Copa do Mundo, né? Isso eu sei que isso não acontece. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que as pessoas estão vendo a Copa do Mundo no Peru, se os peruanos torcem para o Brasil, o que o peruano faz na Copa quando o Peru não está na Copa? Pois é, a gente, para contextualizar um pouquinho, né? A última vez que a gente esteve na Copa foi depois de 25 anos de não estar na Copa. Então, foi em 2018, né? Que trouxe uma cultura, né? De futebol, uma esperança também, porque justamente a gente não chegava na Copa por casos de corrupção, né? Que isso aí tem muito a ver com a política também, né? Quem é que está nesses cargos, quem é que representa. Então, isso aí foi muito discutido, né? Que abriu a discussão. Então, hoje, por exemplo, não estar na Copa, a gente ficou, claro, muito triste, né? Porque foi a Austrália que não permitiu, né? Porque a gente está disputando isso. Então, assim, eu acredito que o cenário da Copa traz para a gente voltar às nossas energias novamente no futebol, né? A também discutir o que é esporte, qual é a cultura esportiva de justiça também no esporte, né? Porque, é claro, é um fenômeno mundial e a gente sabe quais tipos de relações se tem. Então, a Argentina vingou a gente, né? Porque ganhou da Austrália, então a gente ficou super feliz. Eu vejo muitos torcedores peruanos apostando pela Argentina. Eu fico triste, né? Porque eu estou torcendo pelo Brasil, na verdade, assim. Ficou também muito... Vai ser difícil, né? Ver a Argentina e Brasil, se tudo acontecer, né? Enfrentados nessa parte, nesse grupo. E não, talvez, numa final, né? Que poderia ser também interessante para o Brasil, para a Argentina mesmo. As mudanças, né, políticas que também trouxe no cenário brasileiro são muito levadas em consideração, e vamos ver como é que se leva esses debates, né, porque a gente teve presença de mulheres pela primeira vez na história das Copas, né? 3 mulheres arbitrando, então isso aí é uma representatividade, 3 mulheres de diferentes países também, né? E que abre a discussão de gênero, que não era, e a gente acreditava que, sendo uma Copa no Catar, né, isso não traria nem discussão, e na verdade que trouxe, depois que as torcidas conseguiram, né, diante de tanta reclamação, que as bandeiras, né, LGBTs conseguissem ser, se não me engano, que só conseguissem ser visibilizadas e tudo isso, só que na cultura, né, a gente também traz esse debate que não tínhamos tão evidente, né, entre o que é a cultura e o que é a religião, né, como é que elas se relacionam no mundo islâmico, e a gente também abre isso, né, para futuros debates. Eu estou torcendo muito pelo Hexa, né, porque eu acho que hoje é uma vitória, assim, da sociedade brasileira voltar a se reconhecer na camiseta, né? Uma coisa que os fascistas não querem, né? Que grupos reacionários, infelizmente, não querem, e eles viraram, né? Então, assim, também é uma lição, né? Quando a gente debate muito sobre esses temas, para nunca perder a nossa bandeira, sabe? Para nunca, eu sempre falo, para a manifestação peruana que tem, levem a sua bandeira, você de esquerda, leve a tua bandeira, não tem como abandonar ela, não tem como pegarem, né? Então, isso é e lá, muito... na verdade, no Peru, a nossa bandeira sempre será vermelha, né? Ao contrário do Brasil, que eles dizem que nunca será vermelha, lá é vermelha mesmo. Fica mais fácil. A minha bandeira é vermelha. Isso aí, Chile, muito obrigado pela sua presença aqui no Fórum na Copa hoje. Foi muito enriquecedora a conversa sobre essa crise no Peru, na Argentina. Enfim, muito bom. E volte mais vezes. Aí, talvez para falar um pouco mais de futebol, inclusive quando tiver jogos, né? A gente retomar essa, né, curar nossa abstinência de Copa, né, De Luca? É isso aí. E aí a gente agradece a Chile. Chile, obrigado por estar aqui com a gente. Volte sempre. A gente vai ficar em contato para você voltar mais vezes. A gente fica agora... Aliás, Chile, diz aí para as pessoas perguntaram onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais, onde é que elas falam com você. Bom, tem meu e-mail, que é Shirley, assim como meu nome está escrito aqui, com 2 Y, né?
2y, 123@gmail.com. Eu também uso o meu Instagram, né, que tudo é política, tudo é cultura, tudo são povos indígenas, direitos humanos e tudo isso, que é Guarmi, que significa mulher na minha língua originária, que é Quechua, WARMI.shir, né, SHYR, e já no Instagram eu estou nessas direções. Então, muito obrigada, meninos, muito obrigada, pessoal, por esse espaço tão maravilhoso, e parabéns para a TV Fórum. Obrigada também a Anitta pelo convite aqui, e continuamos sempre pensando, falando portunhol, e nos vemos, tá? Obrigada mesmo. Obrigada, Shirley. Pessoal, a gente vai terminando aqui mais um Fórum na Copa. Vocês sabem, o Fórum na Copa termina aqui sempre em alto astral, com a dica cultural do Julinho Bittencourt, nosso editor de cultura aqui da Fórum. A gente agradece. Obrigado, Ivan, por mais um dia aqui comigo nesse Fórum na Copa. Que vocês colaborem aqui com a Fórum. A Fórum passa por um processo de perseguição judicial muito grande. Então, colaborem aí com a Fórum. Lá no site da Fórum vocês podem ler mais sobre isso. Podem fazer pix@revistaforum.com.br ou ajudar lá no Benfeitoria, que colabora muito. Vamos assistir o Julinho e amanhã a gente volta na véspera do Jogo do Brasil, né? Essa abstinência de jogo de Copa. Amanhã a gente está aqui de volta no Fórum na Copa. Um beijo para vocês. Tchau. Boa noite, queridos amigos do Fórum na Copa. Hoje é abstinência, hoje não tem jogo, hoje é amanhã, mas a gente vai continuar falando aqui com vocês, é claro. E hoje eu vou aproveitar para falar de uma das seleções que já foi embora, que já foi para casa, mas que, independentemente disso, tem uma vasta herança cultural, que eu vou falar da seleção da Bélgica e, sobretudo, de um cantor belga, e que, olha, pouca gente sabe que ele é belga, mas é um grande cantor, revelado na década de 50, fez muito sucesso, que é o Jacques Brel. Ele é confundido com a chanson francesa, um cantor, compositor, ator e diretor de cinema também. Ele foi uma das personalidades mais marcantes do mundo artístico europeu no século XX. Suas músicas atravessaram o tempo, as fronteiras, foram traduzidas e executadas no mundo todo, até hoje ainda são, né? Ele teve uma canção sua, que é sua dele, né? Que é muito conhecida aqui no Brasil por conta de uma regravação da nossa querida cantora Maísa, que se chama Ne me quitte pas. Vocês lembram dessa canção, Ne me quitte pas? Pois é. Se não lembram ou se não conhecem ainda, procurem. E outras canções do Jacques Brel também. Mas essa vale muito a pena, é muito linda e fez muito sucesso na interpretação da Maísa, que é uma interpretação realmente muito boa. A obra do Jacques Brel foi traduzida para holandês, alemão, espanhol, russo e diversos outros idiomas, né? Apesar de ter nascido na Bélgica, ele é confundido com a chanson francesa, né? Ao lado de colegas como Edith Piaf, Yves Montand e muitos outros, né? Ele tinha as canções dele, apesar de extremamente elaboradas, sofisticadas, com letras rebuscadas, tal, ele conseguiu fazer muito sucesso e arrebatar multidões com essas canções, né? É uma coisa rara, né? Normalmente as canções que fazem mais sucesso são aquelas mais simples, tal. Além disso, ele ficou marcado também por ser um ator musical. Quando ele ia interpretar, ele envolvia a plateia com a maneira, cada canção virava um mini espetáculo de teatro. Ele quebrava aquela coisa do cantor parado, com violão, ia e fazia toda uma interpretação muito bem feita, muito bem realizada, sem exageros e tal, né? Ele era um perfeccionista, o Jacques Brel. Ele ensaiava as suas canções, seus espetáculos à exaustão, né? Coitados dos músicos que tocavam com ele, né? Mas ele costumava dizer que o talento era só vontade de fazer alguma coisa e não a habilidade em si. O resultado final, segundo ele, vinha só com muito trabalho. Após ele ter vendido, veja bem, isso na década de 50, entre a década de 50 e 60, vendeu mais de 20 milhões de discos. Ele abandonou a carreira de cantor, falou que não ia cantar mais, não queria mais saber de palco e tal, virou ator e chegou a fazer 2 filmes. Isso aí. Aí teve umas críticas que não foram muito positivas, outras foram, mas eu sei que ele ficou de saco cheio, largou tudo, na década de 70 comprou um barco e veja só, foi dar uma volta ao mundo no barquinho dele com a namorada, né? Depois dessa volta ao mundo, ele foi viver numa ilha na Polinésia, coisa mais bucólica, né, gente? É muito legal, né? Ele voltou à Europa apenas uma vez para gravar
em 77, um último álbum que fez ainda mais sucesso, fez um sucesso retumbante, né? Depois disso, nessa época, ele já estava sofrendo com câncer no pulmão, né? Já vinha tratando, tentando se curar, não conseguiu. Em 1978, Jacques Brel morreu com apenas 49 anos de idade. E é isso, então, a nossa homenagem à seleção belga, um dos grandes artistas da Bélgica, Jacques Brel. Um abraço, gente, e amanhã tem mais Fora na Copa. Valeu!